Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje no vídeo da história da igreja, nós iremos falar sobre a Ordem de São Bento, ou a Ordem Beneditina, como é conhecida também. São Bento, ele sempre foi um rapaz muito católico, muito cristão. E um dia seus pais mandaram ele para Roma, para estudar sobre espiritualidade. Mas São Bento se decepcionou com o que estava acontecendo em Roma. Lá as pessoas não queriam mais saber de Deus. As pessoas estavam vivendo uma vida muito errada, muito difícil. E São Bento se decepcionou, ele ficou muito indignado com aquilo. E ele decidiu ir embora. Quando ele ia embora, ele encontrou um eremita, que é um monge que vive mais isolado. E esse eremita, chamado Romano, ele conversando com São Bento, convenceu a ele de se tornar um homem também que vive isolado. Então São Bento gostou da ideia e decidiu que ia. E ele foi embora para uma gruta. E lá nessa gruta, São Bento passou 3 anos. E lá ele rezava, ele estudava sobre espiritualidade, sobre Deus. E também muitas pessoas iam para lá se aconselhar com ele. E ele ficou com uma fama de santidade muito forte. Mas aí passou um tempo e São Bento ele foi convidado, chamado para ser um abade de um mosteiro. E ele decidiu que ia. Chegando nesse mosteiro, São Bento ele viu que ali estava tudo errado. Os monges que ali estavam, eles estavam vivendo uma vida de relaxamento espiritual muito grande. E São Bento ele começou a colocar ordem naquele local. São Bento ele tem esse forte carisma, né, de ser um homem que quer as coisas de Deus sérias, um homem muito exigente com as coisas de Deus. Mas aqueles homens, eles começaram a sentir raiva e inveja de São Bento. Os próprios monges dele tentaram matar ele envenenado, mas graças a Deus eles não conseguiram. Quando São Bento soube, né, do que aconteceu, de que tinha sido eles que tinham tentado envenenar ele, São Bento decide ir embora, ia voltar para aquela gruta. E naquela gruta, quando ele voltou para lá, as pessoas ficaram sabendo que ele estava lá e começou a ir atrás de São Bento de novo, a pedir conselhos, e ele chamava muita atenção dos jovens também, muita atenção. E São Bento percebeu uma coisa, que ele ajudava muito as pessoas, e ele viu que ele podia ser um monge, mas um monge vivendo em comunidade. E aqueles rapazes que iam atrás dele, querendo ser como ele, porque São Bento era um exemplo para aqueles homens, para aqueles jovens daquela época. E São Bento convidou a eles para ficar lá com ele, em oração, sabendo mais sobre Deus, mas eles vivendo todos juntos em comunidade. E foi tanta gente, tanto homem para lá, que foi preciso São Bento construir 12 mosteiros para caber todo mundo. E passou alguns anos e São Bento ele se muda junto com esses rapazes para o sul da Roma, para o alto do Monte Cassino, que até hoje esse Monte Cassino ele é a maior referência da Ordem de São Bento. E lá São Bento morre. Logo após São Bento se mudar para esse local, ele cria as regras de São Bento, né, que nós conhecemos, que são regras muito espirituais, que é muito aplicada na igreja. E a sua irmã, Santa Escolástica, para quem não sabe, Santa Escolástica é irmã gêmea de São Bento, e ela também pegou as regras que o seu irmão tinha criado para os homens, ela pegou e adaptou para as mulheres. E assim ela cria o primeiro mosteiro feminino do Ocidente. E esses dois irmãos, né, foram muito importantes na história da igreja, porque antes só tinham os eremitas, que eram aqueles monges que viviam mais isolados. E com Santa Escolástica e São Bento, os monges puderam se tornar esses que nós temos hoje, né? Que são esses que vivem em comunidades, que vivem fraternamente, graças a São Bento e Santa Escolástica. Para nós finalizarmos, vamos rezar a oração de São Bento, que ele possa nos proteger de todo mal. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira de Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo teus próprios venenos. Amém.